O CEO milionário estava sozinho na véspera de Ano Novo, sem mesa reservada. Todos os lugares estavam ocupados, as portas se fechando. Até que viu uma mãe solteira sentada sozinha. Ela olhou para ele e acenou, convidando-o para se juntar. E aquele gesto simples mudou a noite de ambos. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Bernardo olhou para o maître com aquela expressão que costumava resolver qualquer problema. O homem, elegante no terno impecável, apenas balançou a cabeça devagar, quase com pena. Sinto muito, senhor, mas como eu disse, todas as mesas estão reservadas. Véspera de Ano Novo, o senhor entende. Bernardo não entendia, ou melhor, entendia perfeitamente, mas se recusava a aceitar. Ele era Bernardo Carvalho, CEO da Carvalho Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Estava acostumado a ter portas se abrindo, a pessoas dizendo sim antes mesmo dele terminar de pedir. E agora, ali, naquele restaurante em São Paulo, onde ele tinha jantado dezenas de vezes, estava sendo dispensado como qualquer um. Não tem nenhuma mesa disponível, nenhuma mesmo. A voz dele saiu mais dura do que pretendia. O maître manteve a postura profissional, mas Bernardo viu o desconforto nos olhos dele. Infelizmente não, senhor. Se o senhor tivesse feito reserva... Eu sei. Bernardo cortou, passando a mão pelo rosto. Ele sabia que deveria ter ligado antes, que deveria ter planejado, que não podia simplesmente aparecer na véspera de Ano Novo e esperar ser acomodado. Mas planejar significava admitir que estaria sozinho de novo, e Bernardo vinha evitando essa admissão até o último minuto. O restaurante estava lotado, mesas cheias de famílias, casais brindando, grupos de amigos rindo alto. Luzes douradas refletindo nas taças de vinho, decoração natalina ainda presente, árvore iluminada no canto. Tudo parecia celebração, alegria, conexão. E Bernardo estava ali, de pé, sozinho, sendo educadamente dispensado. Posso colocar o senhor na lista de espera. O maître ofereceu, mas os dois sabiam que era apenas protocolo. Ninguém ia desistir da mesa na véspera de Ano Novo. Não precisa. Bernardo já estava se virando para sair quando ouviu a voz. Com licença. Uma voz feminina, suave, mas clara. Bernardo se virou. Uma mulher estava de pé ao lado de uma mesa para 4, acenando para ele. Ela era bonita de um jeito natural. Cabelo castanho preso num rabo de cavalo simples, blusa bege elegante, mas discreta. Ao lado dela, uma menina pequena olhava com curiosidade. A mesa tem 4 lugares. A mulher falou, olhando direto para Bernardo. Somos só eu e minha filha. Se quiser, pode sentar com a gente. O maître piscou, surpreso. Bernardo ficou parado, processando. Uma estranha estava oferecendo dividir a mesa. Com ele, um completo desconhecido. Por quê? Ele começou, mas as palavras não saíram direito. A mulher deu um sorriso pequeno, meio tímido. Eu sei que parece estranho, mas a mesa está vazia mesmo, e não faz sentido você ficar sem jantar por causa disso. Bernardo olhou para o maître, que parecia tão perdido quanto ele. Depois olhou para a mesa. Realmente tinha 4 lugares. A mulher e a menina ocupavam apenas 2, do mesmo lado. Os outros 2 lugares, do lado oposto, estavam vazios, com louças impecáveis esperando. Tem certeza? Bernardo perguntou, ainda sem acreditar que estava considerando. A mulher assentiu. Tenho. A menina puxou a manga dela. Mamãe, ele vai sentar com a gente? A voz fina e curiosa quebrou um pouco da tensão. Se ele quiser, amor. A mulher, a mãe, olhou para Bernardo esperando. E Bernardo, cansado demais para manter o orgulho, cansado de estar sozinho, cansado de fingir que estava tudo bem, aceitou. Tá bom, obrigado. O maître pareceu aliviado e fez sinal para Bernardo seguir até a mesa. A mulher sentou de volta, puxando a menina para perto, e Bernardo ocupou o lugar em frente a ela. O silêncio que se seguiu foi estranho. Bernardo não sabia o que dizer. Ficou mexendo no guardanapo, ajeitando o talher que já estava perfeitamente alinhado.
A menina o observava com aquela curiosidade sem filtro que só criança tem. Você tá sozinho? A pergunta saiu direta e a mãe rapidamente interveio. Sofia, não é educado perguntar isso. Mas Bernardo balançou a cabeça. Tudo bem. Ele olhou para a menina. Sofia, estou sim, sozinho. Por quê? Sofia inclinou a cabeça. Você não tem família? Sofia! A mãe estava visivelmente constrangida agora, o rosto corando. Desculpa, ela é muito curiosa. Bernardo deu um sorriso pequeno, surpreendendo a si mesmo. Não tem problema. Ele olhou para Sofia de novo. Eu tenho família, mas eles moram longe, e eu trabalho muito, então não consigo visitar sempre. Isso pareceu satisfazer a menina, que voltou a atenção para o desenho que estava fazendo no guardanapo de papel. A mãe respirou aliviada e estendeu a mão sobre a mesa. Júlia, e essa aqui é a Sofia, como você já descobriu. Bernardo apertou a mão dela. Bernardo, prazer. A mão de Júlia era quente, firme. Ela soltou rápido e voltou a arrumar a toalha no colo. Desculpa de novo pela curiosidade dela. Às vezes ela não tem filtro. Criança é assim, Bernardo disse, e percebeu que não sabia se realmente era assim. Fazia tanto tempo que não convivia com crianças que tinha esquecido como elas eram. O garçom apareceu, entregou o cardápio para Bernardo e perguntou se queriam alguma bebida. Júlia pediu suco de laranja para Sofia e água para ela mesma. Bernardo pediu vinho tinto. Quando o garçom saiu, o silêncio voltou. Bernardo folheou o cardápio sem realmente ler. Estava muito consciente da situação estranha em que se encontrava. Jantando com duas desconhecidas na véspera de Ano Novo porque não conseguiu uma mesa sozinho. Como tinha chegado até ali? Você vem sempre aqui? Júlia quebrou o silêncio, claramente tentando ser educada. Bernardo levantou os olhos do cardápio. Venho, ou vinha. Faz um tempo que não apareço. E você? Primeira vez. Júlia admitiu, olhando ao redor com aquela mistura de deslumbramento e desconforto. Eu reservei essa mesa há meses. Era para ser um jantar em família, mas todo mundo cancelou de última hora. Sobrou só eu e a Sofia. Bernardo assentiu devagar. Entendo. Júlia deu uma risada curta, sem humor. Véspera de Ano Novo sozinha não estava nos planos. Mas fazer o quê, né? A sinceridade dela o pegou desprevenido. Bernardo estava acostumado com conversas superficiais, com pessoas que mediam cada palavra, que escondiam vulnerabilidades. E ali estava Júlia, uma estranha, admitindo abertamente que tinha sido abandonada pela própria família na virada do ano. Eu entendo. Bernardo se ouviu dizendo, mais do que você imagina. Júlia o encarou, e algo passou entre eles. Reconhecimento, talvez. A percepção de que os dois estavam ali pela mesma razão, carregando a mesma solidão, apenas embrulhada de formas diferentes. Sofia largou o guardanapo e olhou para Bernardo. Você é rico? A pergunta saiu sem aviso e Júlia fechou os olhos mortificada. Sofia, pelo amor de Deus. Mas Bernardo riu, uma risada real, surpreendente até para ele mesmo. Por que você acha isso? Sofia deu de ombros. Seu relógio é brilhante e sua roupa é bonita, igual a dos homens da televisão. Bernardo olhou para o próprio pulso, para o relógio suíço que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Depois olhou para o terno italiano, os sapatos de couro feitos sob medida. Realmente, ele parecia exatamente o que era. Um homem rico, um homem bem-sucedido, um homem completamente sozinho. Eu trabalho bastante. Foi tudo que ele disse. Sofia assentiu, como se aquilo fizesse todo sentido. Minha mãe também trabalha bastante. Ela é professora. Tem que corrigir um monte de prova e preparar aula todo dia. Bernardo olhou para Júlia, que estava visivelmente desconfortável com a conversa. Professora. Isso explicava o jeito gentil, a paciência com a filha curiosa. Que matéria? Júlia limpou a garganta. História, ensino médio. Bernardo assentiu. Deve ser desafiador. Júlia deu um sorriso cansado. Mas eu gosto.
mesmo quando os alunos não prestam atenção e preferem ficar no celular. O garçom voltou com as bebidas e perguntou se estavam prontos para pedir. Júlia olhou o cardápio rapidamente e pediu um risoto para ela e um filé com batatas para Sofia. Bernardo pediu o mesmo filé, sem pensar muito. Quando o garçom saiu, Sofia puxou a manga de Júlia. Posso ir no banheiro? Júlia assentiu. Vamos. Não, eu sei onde é. Sofia já estava descendo da cadeira. Eu vi quando a gente entrou. Por favor. Júlia hesitou, olhou para o banheiro que ficava a poucos metros visível dali e concordou. Tá bom, mas volta rápido. Sofia saiu correndo e Júlia ficou ali, sozinha com Bernardo pela primeira vez. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Menos estranho, mais carregado. Desculpa de novo, Júlia disse, mexendo no copo de água. Pela Sofia. Ela é muito desinibida com estranhos às vezes. Não precisa pedir desculpa. Bernardo tomou um gole do vinho. Ela é ótima, sincera. Júlia sorriu. E Bernardo percebeu como o rosto dela mudava quando ela sorria de verdade. Ficava mais leve, mais jovem. Ela é, às vezes, sincera demais. Silêncio de novo. Júlia respirou fundo. Olha, eu sei que essa situação é estranha. Eu chamando você para a mesa, você aceitando, mas eu não consegui simplesmente ver você sendo mandado embora, não na véspera de Ano Novo. Ninguém merece ficar sozinho hoje. Bernardo a encarou. E você? Júlia piscou. Como? Você disse que ninguém merece ficar sozinho hoje, mas você ia ficar. Você e a Sofia sozinhas nessa mesa enorme. Por que você fez a reserva se sabia que podia acabar assim? Júlia desviou o olhar. Eu não sabia. Eu achei que as coisas iam ser diferentes, que minha família ia aparecer, que eu não ia passar mais uma virada sozinha. Mas fazer o quê, né? A vida não é um conto de fadas. Bernardo sentiu algo apertar no peito. Não é mesmo? Os dois ficaram em silêncio, e Bernardo percebeu que pela primeira vez em anos estava tendo uma conversa real. Sem máscaras, sem performances. Apenas duas pessoas solitárias reconhecendo a solidão uma da outra. Sofia voltou do banheiro pulando, animada, e subiu na cadeira de novo. O garçom trouxe uma cestinha de pães quentinhos, e a menina pegou um imediatamente, mordendo com gosto. Júlia passou manteiga no pão para ela, aquele gesto automático de mãe que Bernardo observou com uma estranheza que não conseguiu nomear. Fazia tanto tempo que não via algo tão simples, tão cotidiano. Sua vida era reuniões, contratos, decisões que moviam milhões. E ali estava Júlia, passando manteiga no pão da filha como se fosse a coisa mais importante do mundo. Naquele momento, talvez fosse. Você gosta do seu trabalho? Sofia perguntou de repente, olhando para Bernardo enquanto mastigava. Sofia, não fala de boca cheia. Júlia repreendeu suavemente, mas a menina apenas engoliu rápido e repetiu a pergunta. Gosta? Bernardo pensou por um momento. Ninguém nunca perguntava isso. As pessoas presumiam que ele amava o trabalho, que era apaixonado pelo império que construiu, e talvez tivesse sido um dia. Mas agora era apenas rotina, obrigação, uma forma de preencher o vazio. Eu gostava, ele respondeu honestamente. Quando comecei, eu amava. Cada desafio, cada projeto novo. Mas com o tempo fica diferente. E agora? Sofia inclinou a cabecinha. Agora é complicado. Bernardo deu um sorriso pequeno. Complicado como? A curiosidade genuína dela o desarmava. Complicado porque virou só trabalho, sem a parte divertida. Sofia franziu a testa, processando. Então por que você não para? Júlia interveio claramente constrangida. Sofia, o Bernardo não precisa explicar a vida dele para você. Mas Bernardo balançou a cabeça. Tudo bem, eu não sei por que não paro. Acho que é porque não sei o que mais fazer. O trabalho virou quem eu sou. Se eu tirar isso, o que sobra? O silêncio que seguiu foi pesado. Júlia o encarava com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Compreensão, talvez, ou pena. Ele não sabia qual das duas preferia. Sobra você, Sofia disse simples assim.
e voltou a comer o pão. Bernardo piscou. A inocência da resposta o atingiu em cheio. Sobra você, como se fosse óbvio. Como se ele fosse mais do que apenas o CEO, o empresário, o homem que construiu uma fortuna. Júlia sorriu para a filha. Você tá certinha, o amor. A comida chegou, e por alguns minutos todos se concentraram em comer. O risoto de Júlia estava perfeito. O filé de Bernardo mal passado como ele gostava. Sofia comeu com apetite, contando histórias sobre a escola, sobre a professora de arte que deixava ela pintar o que quisesse, sobre o amigo que tinha um cachorro enorme. Júlia ouvia com atenção, fazendo perguntas, rindo das histórias, completamente presente. Bernardo observava, fascinado. Quando foi a última vez que ele tinha prestado atenção em alguém assim? Quando foi a última vez que alguém tinha prestado atenção nele? Você tem filhos? Sofia perguntou entre uma garfada e outra. Não, Bernardo respondeu. Por que não? Sofia! Júlia estava visivelmente cansada de repreender a filha, mas tentava manter a compostura. Bernardo deu uma risada baixa. Ela só está curiosa. Olhou para Sofia. Eu não tenho filhos, porque nunca encontrei a pessoa certa, e o trabalho sempre veio primeiro. Sofia assentiu, como se entendesse perfeitamente. Isso é triste. É, Bernardo admitiu. É bem triste. Júlia tomou um gole de água, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Mudou de assunto rapidamente. E a sua empresa? Você disse que trabalha com tecnologia? Trabalho. Bernardo aceitou a mudança de assunto com alívio. Desenvolvimento de software, principalmente para outras empresas. Soluções corporativas. Júlia assentiu, mas ele percebeu que ela não entendia muito do que ele estava falando. E era refrescante. As pessoas no círculo dele sempre fingiam entender, sempre acenavam como se estivessem acompanhando cada palavra técnica. Júlia apenas sorriu e disse, sinceramente, não entendi nada, mas parece importante. Bernardo riu. É, ou pelo menos as pessoas dizem que é. No fundo é tudo código, números, sistemas. Nada muito emocionante. Deve ser emocionante para alguém, Júlia insistiu. Senão, você não teria construído uma empresa inteira em volta disso. Bernardo parou, garfo no ar, olhando para ela. Ninguém nunca tinha colocado dessa forma. Ninguém nunca tinha visto além da superfície, além do sucesso financeiro e reconhecido que um dia aquilo tinha significado algo para ele. Obrigado, ele disse baixinho. Júlia franziu a testa. Por quê? Por me lembrar disso. Eles se encararam por um momento e Bernardo sentiu algo se mover dentro do peito. Não era atração física, não exatamente, era conexão. Era o reconhecimento de que essa mulher, essa completa estranha, o enxergava de uma forma que ninguém mais enxergava. Sofia bocejou alto, interrompendo o momento. Tô com sono, mamãe. Júlia olhou para o relógio. Ainda são só 9, amor. Falta bastante para meia-noite. Mas eu tô cansada. Sofia reclamou encostando a cabecinha no braço de Júlia. Júlia suspirou, claramente dividida. Ela tinha pagado caro por aquela reserva, tinha se arrumado, tinha tentado fazer da noite algo especial para ela e para a filha. Mas Sofia era uma criança, e crianças ficavam cansadas. Quer que eu peça a conta? Bernardo ofereceu. Júlia hesitou. Não, eu queria ficar até a meia-noite, ver os fogos. Mas a Sofia... Ela olhou para a filha, que já estava quase dormindo. Eu posso levar ela lá fora. Bernardo se ouviu dizendo, dar uma volta, tomar um ar, às vezes ajuda a espantar o sono. Júlia o encarou surpresa. Você faria isso? Por que não? Bernardo deu de ombros, tentando parecer casual, mas por dentro estava tão surpreso quanto ela. Ele não sabia por que tinha oferecido. Não sabia por que de repente se importava se Júlia ia conseguir ficar até a meia-noite ou não. Júlia mordeu o lábio, claramente considerando. Era uma oferta estranha, deixar a filha sair com um homem que ela mal conhecia. Mas havia algo em Bernardo, algo na forma sincera como ele falava, como ele olhava para Sofia sem condescendência, que fazia Júlia confiar. Tá bom.
ela disse finalmente. Mas só ali na frente do restaurante, onde eu possa ver. Combinado. Bernardo se levantou e olhou para Sofia. Vamos, pequena. Vamos tomar um ar? Sofia levantou a cabecinha, os olhos sonolentos. Vamos aonde? Só lá fora. Ver as luzes da rua. Aposto que tem um monte de coisa bonita. Sofia considerou, depois olhou para a mãe. Pode, mamãe? Júlia assentiu. Pode, mas fica perto do tio Bernardo, tá? Sofia pulou da cadeira e pegou a mão de Bernardo sem hesitar. A confiança imediata da menina o pegou desprevenido. Fazia tanto tempo que ninguém confiava nele assim, sem questionar, sem segundas intenções. Os dois saíram do restaurante e Bernardo segurou a mão pequena de Sofia com cuidado, como se ela fosse quebrar. Lá fora, a avenida estava movimentada. Carros passavam buzinando, pessoas riam alto, alguns já visivelmente bêbados. Luzes de Natal piscavam nas vitrines e o ar estava carregado daquela energia frenética que só a véspera de Ano Novo trazia. Olha, tio Bernardo. Sofia apontou para uma vitrine decorada com neve falsa e bonecos de Papai Noel. É muito bonito. É sim. Bernardo concordou, olhando mais para ela do que para a decoração. Por que você está triste? A pergunta saiu sem aviso e Bernardo piscou. Como? Você está triste? Sofia disse, balançando a mão dele. Eu consigo ver. Bernardo não soube o que responder. Como uma criança de 7 anos tinha percebido algo que ele vinha escondendo de todo mundo há anos. Eu não sei se tô triste. Ele tentou. Tá sim. Sofia insistiu, olhando para cima com aqueles olhos grandes e honestos. Igual minha mãe. Ela fica triste às vezes também, mas ela finge que não tá. Bernardo sentiu o peito apertar. Sua mãe é muito forte. Sofia assentiu. Eu sei. Mas todo mundo fica triste, né? Não tem problema. Tem problema quando a pessoa fica sozinha. Bernardo parou de andar. Olhou para Sofia, para aquela menininha que mal o conhecia, mas já tinha visto através de todas as máscaras que ele usava. E você acha que eu tô sozinho? Sofia deu de ombros. Você tava, mas agora não tá mais. Agora você tá com a gente. As palavras eram simples, infantis, mas carregavam uma verdade que Bernardo não podia negar. Ele estava com elas. E pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinho. Eles voltaram para dentro depois de alguns minutos. Júlia os esperava na mesa, ansiosa, e relaxou visivelmente quando viu os dois voltando. Sofia subiu na cadeira, parecendo mais acordada agora. O ar fresco ajudou. Bernardo confirmou, sentando de volta. Júlia sorriu, grata. Obrigada. De verdade, não foi nada. Mas foi. Foi muito mais do que nada. E os três sabiam disso. O garçom trouxe a sobremesa, e enquanto comiam, a conversa fluiu mais fácil. Júlia contou sobre a escola onde trabalhava, sobre os alunos difíceis e os que a faziam lembrar por que tinha escolhido ser professora. Bernardo falou sobre as viagens que fazia a trabalho, sobre lugares que visitou, mas nunca realmente viu, porque estava sempre preso em hotéis e salas de reunião. Sofia ouvia tudo, fazendo perguntas, conectando os adultos sem nem perceber. E Bernardo percebeu algo. Aquela era a melhor véspera de Ano Novo que ele tinha tido em anos. Não porque o restaurante era sofisticado, não porque a comida era cara, mas porque, pela primeira vez, ele não estava fingindo, não estava performando, estava apenas sendo, e era o suficiente. Faltavam 20 minutos para a meia-noite quando Júlia sugeriu que pedissem champanhe. Bernardo concordou imediatamente e pediu uma garrafa boa, junto com suco de uva espumante para Sofia. A menina ficou animada com a taça especial, segurando com as 2 mãos como se fosse cristal precioso. O restaurante inteiro começava a ficar mais agitado. Pessoas levantavam das mesas, conversavam com conhecidos em outras mesas, riam mais alto.
A energia da virada se aproximava, aquela expectativa coletiva de que algo ia mudar à meia-noite, mesmo que no fundo todos soubessem que era apenas mais um dia. Bernardo tomou um gole do champanhe e olhou para Júlia. Essa mesa era para quem? Ela piscou. Como? Você disse que reservou para a família. Quem ia vir? Júlia mexeu na taça, o sorriso sumindo um pouco. Minha mãe, minha irmã, o cunhado. Era para ser um jantar de família, sabe? Comemorar junto, começar o ano cercada de gente que eu amo. Mas minha mãe cancelou porque não estava se sentindo bem e minha irmã achou melhor ficar com ela. Entendo, Bernardo disse. E seu pai? Júlia desviou o olhar. Meu pai morreu há 3 anos. Câncer. A palavra saiu pesada, carregada de uma dor que ainda não tinha cicatrizado completamente. Bernardo sentiu o peito apertar. Sinto muito. Júlia deu de ombros, tentando parecer casual. Faz parte, né? A vida continua. A gente aprende a seguir em frente. Mas ainda dói. Ainda. Júlia admitiu, olhando para a filha que estava distraída, tentando fazer bolhas no suco com o canudo. Todo dia um pouco menos, mas ainda dói. Bernardo ficou quieto por um momento. Eu entendo, mais do que você imagina. Júlia o encarou, percebendo que havia algo ali. Você perdeu alguém? Minha mãe, Bernardo disse, surpreendendo a si mesmo com a facilidade da confissão. Há 5 anos, também foi câncer. Júlia respirou fundo. Sinto muito. É horrível, né? Ver alguém que você ama definhar assim. Bernardo assentiu, a garganta apertada. Ele não falava sobre isso. Nunca falava. Tinha empurrado a dor para baixo do tapete, tinha se afogado em trabalho, tinha fingido que estava bem. Mas ali, na frente de Júlia, as palavras saíam sem filtro. Foi a pior coisa que já vivi. E depois que ela se foi, meu pai meio que desistiu. Não de viver, mas de tentar. Ele mora no interior agora, numa chácara. Mal fala comigo. É como se tivesse perdido os 2 de uma vez. Júlia estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a mão dele. Não foi sua culpa. Bernardo olhou para onde os dedos dela tocavam os dele. Eu sei, mas não muda o fato de que estou sozinho. Você não está sozinho. Júlia disse suavemente. Você só está desconectado de você mesmo, das pessoas. Mas dá para reconectar. Sempre dá. Bernardo queria acreditar. Queria acreditar que não era tarde demais, que ainda havia tempo de consertar os pedaços quebrados da vida dele. Mas parecia tão distante, tão impossível. E você? Ele perguntou, mudando o foco. Como você faz? Como você continua conectada? Júlia deu uma risada curta. Você acha que eu tô conectada? Bernardo franziu a testa. Tá. Com a Sofia, com seu trabalho, você parece inteira. Júlia balançou a cabeça devagar. Eu pareço inteira porque não tenho escolha. Tenho uma filha que depende de mim. Não posso me dar ao luxo de desmoronar. Mas por dentro eu tô tão perdida quanto você. Mais perdida, talvez. A honestidade crua dela o desarmou. E o pai da Sofia? Júlia ficou tensa e Bernardo imediatamente se arrependeu da pergunta. Desculpa, não precisava... Não, tudo bem. Júlia tomou um gole do champanhe. Ele saiu quando descobriu que eu estava grávida. Disse que não estava pronto para ser pai, que tinha outros planos. Nunca mais vi ele. A Sofia nem sabe quem ele é. Bernardo sentiu uma raiva surda subir. Que tipo de homem fazia isso? Que tipo de pessoa abandonava uma mulher grávida, uma criança? Ele é um idiota. As palavras saíram antes que ele pudesse filtrar. Júlia piscou, surpresa, e depois riu. Uma risada genuína, leve. É mesmo. Mas eu não posso ficar pensando nisso. Tenho que seguir em frente pela Sofia. Você é incrível, Bernardo disse. E era verdade. Júlia era uma das pessoas mais fortes que ele já tinha conhecido, mesmo que ela não se visse assim. Júlia corou levemente. Não sou não. Só faço o que precisa ser feito. Isso é ser incrível, Bernardo insistiu. Criar uma filha sozinha, trabalhar, manter tudo funcionando. Você não desistiu. Júlia o encarou, e algo passou entre eles de novo.
aquela conexão estranha, aquele reconhecimento mútuo. Você também não desistiu, Bernardo. Você está aqui, está tentando. Isso conta. Mamãe, quanto tempo falta? Sofia interrompeu, olhando para o relógio na parede. 10 minutos, amor. Júlia respondeu, grata pela interrupção que quebrou a intensidade do momento. Eu quero fazer um pedido quando der meia-noite, Sofia anunciou. Pode fazer. Júlia sorriu. Que você vai pedir? Sofia olhou para a mãe, depois para Bernardo, e disse com aquela sinceridade desconcertante. Vou pedir para a mamãe não ficar mais triste, e para o tio Bernardo também. Júlia sentiu os olhos arderem. Oh, meu amor! Bernardo não conseguiu falar. Ficou apenas olhando para aquela menina pequena que de alguma forma tinha visto através de todas as defesas, todas as máscaras, e tinha chegado direto no coração do problema. As pessoas ao redor começaram a se levantar, a se preparar para a contagem regressiva. O garçom passou oferecendo mais champanhe. Sofia pulou da cadeira, empolgada. Bernardo e Júlia se levantaram também, ficando próximos. Lá fora, pela janela, dava para ver os primeiros fogos sendo preparados. A contagem começou. 10, 9, 8. Sofia gritava os números junto com todo mundo pulando. Júlia segurava a mão da filha, mas seus olhos estavam em Bernardo. 7, 6, 5. Bernardo olhava para Júlia e Sofia, para aquelas duas pessoas que tinham entrado na vida dele há poucas horas, mas que de alguma forma já tinham mudado algo fundamental dentro dele. 4, 3, 2, e quando chegou em 1, quando os fogos explodiram lá fora e todo mundo gritou Feliz Ano Novo, Bernardo fez algo que não fazia anos. Ele sorriu, de verdade, e desejou que aquele momento não terminasse. Desejou que aquela conexão, aquela sensação de pertencer a algum lugar, de importar para alguém, não fosse apenas passageira. Feliz Ano Novo, Bernardo, Júlia disse, estendendo a taça. Feliz Ano Novo, Júlia. Ele brindou com ela, e depois abaixou para brindar com Sofia também. Feliz Ano Novo, tio Bernardo. A menina gritou, abraçando a perna dele de repente. Bernardo ficou paralisado por um segundo, não sabendo o que fazer. Depois, devagar, colocou a mão na cabeça dela, afagando os cabelos. Feliz Ano Novo, Sofia! Os fogos continuavam lá fora, iluminando o céu de São Paulo com cores vibrantes. Dentro do restaurante, as pessoas se abraçavam, brindavam, riam. E ali, naquela mesa para 4 que tinha começado a noite vazia, 3 pessoas que eram estranhas algumas horas atrás celebravam juntas. E pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos 3 se sentia sozinho. Quando a euforia passou e as pessoas começaram a voltar para as mesas, Júlia olhou para o relógio. Já passa da meia-noite. A gente devia ir. Sofia está caindo de sono. Sofia bocejou, como se para confirmar, encostando no ombro da mãe. Bernardo não queria que elas fossem. Não queria que aquela noite terminasse, mas não podia dizer isso. Não podia admitir que a ideia de voltar para casa sozinho, para o apartamento vazio, para a vida vazia, era insuportável agora. Eu chamo um carro para vocês, ele ofereceu. Não precisa. Júlia começou, mas Bernardo interrompeu. Por favor, deixa eu fazer isso. Júlia olhou para ele, viu a sinceridade no rosto dele e concordou. Tá bom, obrigada. Bernardo pegou o celular e pediu um carro. Enquanto esperavam, Júlia foi ao banheiro com Sofia. Bernardo ficou sozinho na mesa, olhando ao redor. O restaurante estava esvaziando, as pessoas indo embora para continuar as celebrações em outros lugares. E ele, para onde ia agora? O garçom trouxe a conta, e Bernardo pagou tudo sem olhar o valor. Quando Júlia voltou, ela viu a conta já paga e franziu a testa. Bernardo, você não precisava. Eu queria. Júlia hesitou, claramente desconfortável. Eu posso pagar a minha parte. Sei que pode. Bernardo disse gentilmente, mas deixa isso ser meu obrigado, por me salvarem de passar a virada sozinho. Júlia abriu a boca para protestar, mas viu algo no rosto dele que a fez parar. Não era condescendência, não era pena.
era gratidão genuína. Tá bom, ela disse finalmente, mas da próxima vez eu pago. A frase ficou suspensa no ar. Da próxima vez. Como se fosse haver uma próxima vez. Como se aquela noite não fosse apenas um encontro casual que terminaria ali. Bernardo sentiu o coração acelerar. Da próxima vez. Ele repetiu e sorriu. O celular dele vibrou. O carro tinha chegado. Os três saíram do restaurante juntos. Lá fora, a noite estava fresca. A cidade ainda agitada mesmo depois da meia-noite. O carro estava estacionado na frente. O motorista esperando. Júlia pegou Sofia no colo. A menina já quase dormindo. Obrigada, Bernardo. Por tudo. Por ter aceitado sentar com a gente. Por ter sido você. De nada. Bernardo disse, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Obrigado a você, por me lembrar que ainda existe gente boa no mundo. Eles ficaram ali, parados na calçada, nenhum dos dois querendo dar o primeiro passo para ir embora. Foi Sofia quem quebrou o momento. Tchau, tio Bernardo. Tchau, Sofia. Bernardo acenou para ela. Júlia abriu a porta do carro, colocou Sofia no banco de trás e prendeu o cinto de segurança. Depois, se virou para Bernardo uma última vez. A gente se vê? A pergunta saiu incerta, esperançosa. Bernardo não hesitou. Sim, a gente se vê. Júlia sorriu e entrou no carro. Bernardo ficou ali, na calçada, vendo o carro se afastar até desaparecer na esquina. E quando finalmente voltou para o próprio carro, para a vida dele, algo tinha mudado. Ele não sabia o que exatamente, mas sabia que não era mais o mesmo homem que tinha entrado naquele restaurante algumas horas atrás. Bernardo não conseguiu dormir quando chegou em casa. Ficou na varanda do apartamento, olhando para a cidade iluminada lá embaixo, revivendo cada momento da noite. A forma como Júlia sorriu quando ele aceitou sentar na mesa. O jeito que Sofia o encarava com aquela curiosidade sem filtro. As conversas honestas, sem máscaras, sem performances. Ele pegou o celular diversas vezes, querendo mandar uma mensagem. Mas não tinha o número dela, não tinha nada. Apenas a memória de uma noite que parecia ao mesmo tempo real e impossível. Como ele tinha deixado elas irem embora sem pedir um contato? Como tinha sido tão idiota? Bernardo passou a mão pelo rosto, exausto, mas incapaz de descansar. Pela primeira vez em anos, algo além do trabalho ocupava seus pensamentos. E não sabia como lidar com isso. No dia seguinte, 1º de janeiro, Bernardo acordou tarde. Tinha finalmente dormido algumas horas de manhã. Um sono leve e cheio de sonhos confusos. Preparou o café, sentou na sala enorme e vazia e percebeu como aquele apartamento, que antes parecia sofisticado e confortável, agora parecia apenas frio, solitário. O celular tocou. Era André, seu sócio e um dos poucos amigos que ainda tinha. Feliz ano novo, cara. A voz de André estava animada. Como foi a virada? Foi diferente. Bernardo respondeu, sem saber como explicar. Diferente bom ou diferente ruim? Bom, muito bom, na verdade. André riu. Olha só, o Homem de Gelo finalmente se divertiu numa festa. Não foi bem uma festa. Bernardo hesitou. Eu jantei com 2 pessoas. Uma mulher e a filha dela. Silêncio do outro lado. Depois, André perguntou, cauteloso. Uma mulher? Como assim? É complicado. Bernardo suspirou. A gente se conheceu ontem, no restaurante. Ela ofereceu dividir a mesa. E a gente passou a noite conversando. E você gostou dela? Não foi uma pergunta. Bernardo ficou quieto. Mas a falta de resposta já era resposta suficiente. Cara, isso é ótimo. André disse, genuinamente feliz. Faz anos que você não demonstra interesse por ninguém. Você pegou o número dela? Não. E aí tá o problema. André riu. Bernardo Carvalho, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, capaz de fechar negócios de milhões, não conseguiu pegar o número de uma mulher? Eu não quis ser invasivo. Bernardo se defendeu. Foi tudo muito natural. Não parecia o momento certo de pedir contato. Então vai atrás. Não é tão difícil. Como?
Bernardo perguntou, sentindo-se ridículo. Eu não sei nem o sobrenome dela. Você sabe o nome dela? Júlia. E o da filha? Sofia. André fez uma pausa. E você sabe mais alguma coisa? Onde ela trabalha, onde mora? Ela é professora de história. Ensino médio, Bernardo se lembrou. Mora em São Paulo, obviamente. Tem uma filha de 7 anos. Pronto. André disse como se fosse óbvio. Começa por aí. São Paulo tem quantas escolas de ensino médio? Milhares. Bernardo respondeu desanimado. Mas você tem recursos, André insistiu. Você conhece gente, tem contatos. Se você realmente quer encontrar ela, vai encontrar. Bernardo ficou pensando. Era meio invasivo? Talvez. Mas a alternativa era nunca mais vê-la, e isso parecia pior. Eu vou pensar, ele disse finalmente. Não pensa muito, André avisou. Você tem o péssimo hábito de pensar demais e fazer de menos. Às vezes, você só precisa agir. Depois que desligou, Bernardo ficou olhando para o celular. André tinha razão. Ele passava a vida analisando riscos, calculando probabilidades, evitando qualquer coisa que pudesse dar errado. E onde isso o tinha levado? A um apartamento vazio numa manhã de ano novo, completamente sozinho. Ele abriu o laptop e começou a pesquisar. Escolas de ensino médio em São Paulo. A lista era absurdamente longa. Ele tentou refinar. Professoras de história chamadas Júlia. Nada específico apareceu. Estava prestes a desistir quando teve uma ideia. O restaurante. Ele podia ligar no restaurante, perguntar se tinham os dados da reserva. Valia a pena tentar. Ligou. O maître atendeu depois de alguns toques. Bom dia, restaurante La Fondue. Em que posso ajudar? Oi, bom dia. Eu jantei aí ontem. Bernardo se identificou. E acabei dividindo a mesa com uma mulher e a filha dela. Eu queria saber se vocês têm os dados da reserva dela. O maître hesitou. Senhor, eu não sei se posso passar essas informações. É questão de privacidade. Eu entendo. Bernardo disse rapidamente. Mas é importante. Eu realmente preciso entrar em contato com ela. O maître suspirou. Olha, eu me lembro de vocês. Vocês pareciam estar se dando bem. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Bernardo esperou, o coração batendo mais rápido do que deveria. Tá aqui, o maître disse. A reserva tá no nome de Júlia Mendes e tem um telefone. Você pode me passar? Posso. Mas se ela reclamar depois, eu vou negar que dei. Combinado. Bernardo anotou o número com mãos trêmulas. Obrigado. De verdade. De nada. E boa sorte. Bernardo desligou e ficou olhando para o número anotado. Júlia Mendes. Agora ele tinha um nome completo e um telefone. Mas e se ela ficasse incomodada? E se ela achasse estranho, invasivo? E se ontem tivesse sido apenas uma noite isolada para ela, nada mais? Ele balançou a cabeça. Estava pensando demais de novo. Digitou uma mensagem. Oi, Júlia. Aqui é o Bernardo, do restaurante ontem. Consegui seu número com o maître. Espero que não se importe. Queria saber se você e a Sofia chegaram bem em casa. Simples, direto, não invasivo demais. Ele apertou enviar antes que pudesse se arrepender. A resposta demorou 15 minutos que pareceram uma eternidade. Oi, Bernardo, que surpresa boa. Chegamos bem, sim. A Sofia dormiu no carro inteiro. E você, conseguiu descansar? Bernardo sorriu olhando para a tela. Ela não estava incomodada. Pelo contrário, parecia feliz. Não muito. Fiquei pensando na noite de ontem. Foi especial. A resposta veio mais rápida dessa vez. Pra gente também foi. A Sofia acordou hoje perguntando quando ia ver você de novo. Bernardo sentiu algo quente se espalhar pelo peito. E você? Quer me ver de novo? Alguns segundos de espera. Depois, quero. Uma palavra. Simples, mas mudou tudo. Bernardo digitou rapidamente. Pode ser hoje? Eu sei que é cedo, mas eu realmente queria ver vocês. Hoje? Se você quiser. Sem pressão, mas eu adoraria. Júlia demorou mais tempo para responder agora, e Bernardo imaginou ela ali do outro lado, pensando, pesando as opções. Finalmente. Tá bom, mas nada fancy. A Sofia tá em casa querendo brincar, e eu tô de moletom sem a menor vontade de me arrumar.
Perfeito. Posso ir aí? A gente pede alguma coisa para comer, fica de boa. Você nem sabe onde eu moro. Então me passa o endereço. Outra pausa. Depois o endereço apareceu na tela. Um bairro de classe média, longe do apartamento luxuoso de Bernardo. Chego em 1 hora, pode ser? Pode, mas te avisando, meu apartamento é pequeno e a Sofia provavelmente vai te encher de pergunta de novo. Mal posso esperar. Bernardo tomou banho rápido, vestiu roupa casual, calça jeans, camiseta, nada muito elaborado, e saiu. No caminho, parou numa padaria e comprou pães de queijo, sonhos, um bolo de chocolate. Comida simples, caseira, nada do tipo que ele normalmente comia. Quando chegou no prédio de Júlia, um edifício modesto, mas bem cuidado, sentiu os nervos atacarem. E se ela tivesse aceitado por educação? E se ele estava sendo invasivo demais? Mas já era tarde para voltar atrás. Apertou o interfone. É o Bernardo. A voz de Júlia respondeu calorosa. Sobe. Apartamento 305. O elevador era pequeno e barulhento. Bernardo subiu segurando o saco com as coisas da padaria, tentando controlar a ansiedade. Quando a porta do apartamento se abriu, Júlia estava lá, cabelo solto, moletom cinza, sem maquiagem, e estava linda. Oi, ela disse sorrindo. Oi, Bernardo respondeu, e percebeu que estava sorrindo também. Tio Bernardo. Sofia apareceu correndo por trás de Júlia, pulando. Você veio. Vim. Bernardo abaixou, ficando na altura dela. Trouxe bolo de chocolate. Os olhos de Sofia brilharam. Eu amo bolo de chocolate. Júlia riu e abriu espaço para Bernardo entrar. O apartamento era pequeno, como ela tinha avisado. Sala e cozinha integradas. Um corredor que provavelmente levava aos quartos. Mas era aconchegante. Tinha desenhos de Sofia na geladeira, almofadas coloridas no sofá, livros espalhados. Tinha vida, bem diferente do apartamento dele. Desculpa a bagunça, Júlia disse, meio sem graça. Eu não estava esperando visita. Tá perfeito. Bernardo disse honestamente. Tá real. Júlia olhou para ele e algo passou entre eles de novo. Aquela conexão, aquele entendimento. Vem, vamos comer esse bolo. Ela disse pegando o saco da mão dele. A Sofia não vai ter paciência de esperar. Os três foram para a cozinha pequena. Júlia colocou o bolo numa travessa, serviu pedaços generosos. Sofia comeu com gosto, contando para Bernardo sobre os desenhos que tinha feito de manhã. Bernardo ouvia atento, fazendo perguntas, genuinamente interessado. E Júlia observava os dois, o coração apertando. Fazia tanto tempo que não via Sofia tão à vontade com alguém. Fazia tanto tempo que ela mesma não se sentia tão leve. Quando terminaram de comer, Sofia puxou Bernardo pela mão. Vem ver meu quarto. Bernardo olhou para Júlia, que acenou para ele ir. Os dois foram, e Júlia ficou ali na cozinha, limpando as louças e tentando processar o que estava acontecendo. Bernardo Carvalho, um CEO milionário, estava no apartamento dela, comendo bolo de chocolate e sendo arrastado para o quarto da filha dela. Era surreal, mas era bom, muito bom. Bernardo passou a tarde inteira no apartamento de Júlia. Sofia o arrastou para o quarto dela, mostrou todos os desenhos, os brinquedos, os livros favoritos. Ele sentou no chão, de pernas cruzadas, ouvindo cada história que a menina contava, com aquela empolgação infantil que não conhecia filtros. E pela primeira vez em anos, Bernardo não olhou o celular uma vez sequer. Não checou e-mails, não pensou em trabalho. Não se preocupou com nada além daquele momento. Júlia apareceu na porta do quarto depois de um tempo, encostada no batente, observando os dois. Bernardo estava ajudando Sofia a montar um quebra-cabeça e a menina explicava com paciência onde cada peça deveria ir, como se ele fosse um aluno aplicado. Vocês querem alguma coisa? Júlia perguntou. Suco, água? Água tá bom, Bernardo respondeu, levantando os olhos para ela. E talvez você pudesse sentar aqui com a gente? Esse quebra-cabeça é mais difícil do que eu imaginei. Júlia riu e foi buscar água para os três.
Quando voltou, sentou no chão ao lado deles e os três ficaram ali, montando o quebra-cabeça juntos. Era uma cena absurdamente doméstica, absurdamente normal. E Bernardo percebeu que não queria estar em nenhum outro lugar. Quando o quebra-cabeça ficou pronto, Sofia bocejou. A animação da tarde tinha cansado ela. Júlia olhou para o relógio. Nossa, já são quase 5. O tempo voou. Voou mesmo. Bernardo concordou, surpreso. Sofia se levantou e deu um abraço em Bernardo. Você vem de novo amanhã? Bernardo olhou para Júlia, buscando permissão. Ela deu um sorriso pequeno. Se o Bernardo quiser, ele pode vir quando quiser. Quero, Bernardo disse sem hesitar. Muito. Sofia comemorou e saiu correndo para a sala para assistir desenho. Bernardo e Júlia ficaram ali, ainda sentados no chão do quarto. O silêncio era confortável, mas carregado. Eu preciso te agradecer, Júlia disse finalmente. Pelo quê? Por hoje, por ter vindo, por ter brincado com ela. A Sofia não tem muita gente assim na vida, pessoas que realmente prestam atenção nela. Ela é incrível, Bernardo disse sinceramente. Qualquer pessoa que não presta atenção nela é idiota. Júlia sorriu, mas havia tristeza nos olhos. O pai dela nunca quis saber. Nenhuma vez ligou para perguntar como ela estava. Como se ela não existisse. Bernardo sentiu a raiva voltar. Aquela mesma raiva de ontem, quando Júlia contou a história. A perda é dele. E foi uma perda enorme. Júlia olhou para Bernardo e algo na forma como ele falava, na sinceridade absoluta na voz dele, a fez acreditar. Você é muito diferente do que eu imaginei quando te vi ontem. Como assim? Júlia deu de ombros. Sei lá, você estava de terno, todo sério, parecendo tão importante. Achei que fosse ser arrogante, distante, mas você não é nada disso. Bernardo deu uma risada baixa. Eu costumo ser. No trabalho, com as pessoas que eu conheço. Mas com vocês, eu não consigo fingir. Não sei porquê. Júlia segurou a respiração. Não precisa saber, só aceita. Os dois se encararam e a tensão no ar mudou. Ficou mais densa, mais carregada. Bernardo se inclinou um pouco para frente e Júlia não recuou. Eu quero te ver de novo, Bernardo disse, a voz baixa. Não porque eu tô sozinho, não porque eu preciso de companhia, mas porque quando eu tô aqui com você e com a Sofia, eu me sinto eu mesmo. Júlia sentiu os olhos arderem. Eu também quero te ver de novo. Mas eu tenho medo. Do quê? De que isso seja bom demais para ser real, de que você perceba que a gente não faz sentido. Um CEO milionário e uma professora solteira com uma filha. Isso não acontece na vida real, Bernardo. Acontece, Bernardo disse, segurando a mão dela. Tá acontecendo agora. Júlia olhou para onde as mãos dele se tocavam. Eu não quero que a Sofia se machuque. Se ela se apegar a você e você resolver que isso não é o que quer, eu não vou resolver isso. Bernardo interrompeu. Eu não sei o que vai acontecer, Júlia. Eu não sei se a gente vai dar certo, se isso vai virar alguma coisa. Mas eu sei que eu quero tentar. E eu prometo que não vou machucar a Sofia. Ou você. Júlia respirou fundo. Tá bom. Vamos tentar então. Devagar. Um dia de cada vez. Devagar. Bernardo concordou. Um dia de cada vez. Eles ficaram ali mais alguns minutos, apenas segurando as mãos, em silêncio. Depois Bernardo se levantou, ajudou Júlia a levantar também. Eu preciso ir, mas eu volto amanhã. Se você deixar... Júlia assentiu. Eu deixo. Os dois foram para a sala, onde Sofia estava deitada no sofá, assistindo desenho e já quase dormindo. Bernardo se abaixou ao lado dela. Tchau, Sofia. Até amanhã. Sofia abriu os olhos e deu um sorriso sonolento. Tchau, tio Bernardo, traz bolo de novo. Bernardo riu. Vou trazer. Júlia acompanhou ele até a porta. Quando Bernardo estava prestes a sair, ele se virou. Júlia! Ela olhou para cima. Obrigado por deixar eu entrar na vida de vocês. Obrigado a você por querer entrar.
Bernardo desceu no elevador com o coração mais leve do que tinha estado em anos. Nos dias seguintes, Bernardo criou uma rotina. Passava as manhãs trabalhando, resolvendo o que precisava ser resolvido na empresa, atendendo reuniões. Mas as tardes eram de Júlia e Sofia. Ele ia para o apartamento delas, levava comida, brincava com Sofia, conversava com Júlia. Às vezes eles saíam, iam ao parque, tomavam sorvete. Às vezes ficavam em casa mesmo, assistindo filme, jogando algum jogo de tabuleiro que Sofia insistia em ensinar. E Bernardo percebeu que aquelas tardes eram a melhor parte do dia. A parte onde ele não era o CEO, não era o empresário bem-sucedido, era apenas Bernardo. Júlia começou a se abrir mais. Contou sobre a infância dela, sobre a relação complicada com a mãe, sobre como tinha sido difícil criar Sofia sozinha nos primeiros anos. Contou sobre as noites que ficou acordada chorando, se perguntando se ia conseguir, se ia ser boa o suficiente. E Bernardo ouvia, segurava a mão dela e dizia que ela tinha sido mais do que boa o suficiente. Dizia que ela tinha feito um trabalho incrível. Uma semana depois do Ano Novo, Bernardo estava no apartamento quando o celular de Júlia tocou. Ela atendeu e Bernardo viu o rosto dela mudar. Ficar tenso, preocupado. Quando desligou, ela estava pálida. "O que foi?" ele perguntou. "Minha mãe." Júlia disse, a voz trêmula. "Ela passou mal. Minha irmã ligou do hospital. Eu preciso ir." "Claro." Bernardo se levantou imediatamente. "Eu te levo." Júlia olhou para Sofia, que estava no quarto. "Mas a Sofia, eu cuido dela." Bernardo disse sem hesitar. "Vai, fica tranquila. Eu fico aqui com ela." Júlia hesitou. "Você tem certeza?" "Absoluta." Júlia respirou fundo, pegou a bolsa e a chave. "Tem comida na geladeira. Se ela quiser jantar, pode esquentar. E se ela perguntar por mim, eu falo que você foi cuidar da vovó e já volta." Bernardo segurou os ombros dela. "Vai, ela vai ficar bem, eu prometo." Júlia assentiu, os olhos brilhando. "Obrigada. De verdade." Quando ela saiu, Bernardo foi até o quarto de Sofia. A menina levantou os olhos do desenho que estava fazendo. "Onde a mamãe foi?" "Ela foi visitar a vovó." Bernardo explicou, sentando ao lado dela. "A vovó não está se sentindo muito bem, então sua mãe foi ver ela no hospital." "A vovó vai ficar boa?" A preocupação na voz de Sofia era genuína. "Vai." Bernardo disse, tentando passar confiança. "Os médicos vão cuidar dela. E enquanto isso, eu fico aqui com você. Tá bom?" Sofia pensou por um momento, depois assentiu. "Tá bom. Você sabe fazer jantar?" Bernardo riu. "Sei algumas coisas. Vamos ver o que tem na geladeira." Os dois foram para a cozinha. Bernardo encontrou massa, molho de tomate, queijo. Nada muito elaborado, mas dava para fazer alguma coisa. Sofia sentou no balcão, balançando as perninhas, observando ele trabalhar. "Você é um tio muito legal," ela disse de repente. "Obrigado." Bernardo sorriu. "Você também é muito legal. Eu gosto de você." Sofia disse com aquela sinceridade desconcertante. "Eu queria que você ficasse para sempre." Bernardo parou o que estava fazendo e olhou para ela. O coração apertou. "Eu também queria ficar. E quem sabe? Talvez eu fique." Sofia sorriu e Bernardo voltou a cozinhar. Eles jantaram juntos, conversaram sobre coisas aleatórias e depois Bernardo colocou Sofia para dormir. Leu uma história para ela, esperou até ela fechar os olhos e ficou ali sentado por mais alguns minutos, apenas observando. Aquela menina tinha entrado na vida dele há pouco mais de uma semana e já significava tanto. Júlia voltou tarde da noite, exausta. Entrou no apartamento e encontrou Bernardo no sofá, assistindo televisão no volume baixo. "Como ela tá?" Bernardo perguntou, levantando. "Cansada, assustada." Júlia se jogou no sofá ao lado dele, mas os médicos disseram que ela vai ficar bem. Foi só um susto. "Que bom." "E a Sofia?" "Dormindo. A gente jantou. Eu li uma história para ela. Ela me fez prometer que vou voltar amanhã." Júlia olhou para ele e os olhos encheram de lágrimas. "O quê?" Bernardo ficou preocupado.
Eu fiz algo errado? Não. Júlia balançou a cabeça, limpando os olhos. Você fez tudo certo. Você sempre faz tudo certo. Eu não esperava isso. Não esperava você. Bernardo puxou ela para perto e Júlia encostou a cabeça no ombro dele. Eu também não esperava você, mas agora que eu te encontrei, não quero deixar ir. Júlia levantou o rosto, encarando ele. Você tem certeza disso? Certeza de que quer essa vida, essa rotina, esse pacote completo com criança e complicações e tudo mais? Absoluta, Bernardo disse, e selou a resposta com um beijo. O beijo foi suave, cuidadoso, carregado de tudo que eles vinham sentindo, mas não tinham coragem de dizer. Quando se afastaram, Júlia estava com os olhos brilhando e Bernardo segurava o rosto dela entre as mãos como se ela fosse algo precioso. Eu tô apaixonado por você. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Júlia prendeu a respiração. Bernardo, eu sei que é cedo. Ele continuou, a voz urgente. Eu sei que a gente se conhece há pouco tempo, mas eu não consigo fingir que não sinto. Toda vez que eu venho aqui, toda vez que eu vejo você com a Sofia, toda vez que a gente conversa, eu tenho mais certeza. Você mudou minha vida, Júlia. Vocês duas mudaram tudo. Júlia sentiu as lágrimas escorrerem. Eu também tô apaixonada por você. Mas eu tenho tanto medo. Bernardo limpou as lágrimas dela com o polegar. Do quê? De que você perceba que isso é complicado demais, que eu venho com bagagem, com uma filha, com uma vida inteira que não é fácil. De que você desista quando perceber que não é só romance, que tem rotina, tem responsabilidade, tem dias difíceis. Bernardo a puxou para mais perto. Júlia, eu passei anos vivendo uma vida que parecia perfeita do lado de fora, mas era vazia por dentro. Eu tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. E aí eu conheci você, conheci a Sofia, e pela primeira vez em tanto tempo eu senti que tinha um propósito além do trabalho. Eu não quero perfeito, eu quero real, quero você. Quero acordar de manhã e saber que vou ver vocês. Quero ajudar a Sofia com a lição de casa. Quero ouvir você reclamar dos alunos que não prestam atenção. Quero tudo, Júlia. Os dias bons e os difíceis. Júlia soluçou e se jogou nos braços dele. Bernardo a segurou firme, sentindo o corpo dela tremer com o choro. Deixou que ela chorasse tudo que estava segurando, todo o medo, toda a insegurança, toda a esperança que ela não se permitia sentir. Quando Júlia finalmente se acalmou, ela se afastou um pouco e olhou para ele. E a sua vida, seu trabalho, seus amigos, sua rotina, tudo isso vai mudar se a gente ficar junto. Eu sei, Bernardo disse simplesmente. E eu quero que mude. Minha vida antes de te conhecer era uma existência, não era viver. Agora eu tô vivendo. E eu não quero voltar para como era antes. Júlia respirou fundo. A Sofia vai ficar muito apegada a você. Ela já tá. Se a gente fizer isso, se a gente tentar de verdade, não tem volta atrás. Você vai ser parte da vida dela. Você vai importar. Eu sei. E eu quero isso. Quero importar para ela. Quero ser alguém que ela pode contar. Não tô tentando ser o pai dela. Eu sei que não sou. Mas quero ser alguém presente, alguém que se importa. Júlia segurou o rosto dele. Você já é. Eles ficaram assim por um tempo, apenas se olhando, deixando que tudo se assentasse. Depois Júlia deu um sorriso pequeno. Você tem certeza que quer isso? Porque uma vez que a gente decidir, eu não vou deixar você ir facilmente. Bernardo sorriu de volta. Ótimo, porque eu também não vou. Eles se beijaram de novo, e dessa vez foi diferente. Não era só atração, não era só carinho, era promessa, era compromisso, era o começo de algo real. Na manhã seguinte, Bernardo acordou no sofá de Júlia. Ela tinha insistido que ele ficasse porque era tarde, e ele não teve coragem de recusar. Quando abriu os olhos, encontrou Sofia sentada no chão na frente dele, observando. Bom dia, ela disse, sorrindo. Bom dia. Bernardo se espreguiçou. Você acordou cedo? Eu sempre acordo cedo. Sofia disse, como se fosse óbvio. Você vai morar aqui agora? Bernardo piscou, acordando completamente. Como? Você dormiu aqui. E você beijou minha mãe.
Eu vi ontem de noite quando eu acordei para beber água. Bernardo sentiu o rosto esquentar. Você viu? Sofia assentiu, séria. Vocês estão namorando agora? Bernardo hesitou. Ele não sabia se deveria ter essa conversa sem Júlia presente, mas Sofia esperava uma resposta, e ele não ia mentir. A gente tá, se você ficar bem com isso. Sofia pensou por um momento, a cabecinha inclinada. Você vai fazer minha mãe feliz. Vou tentar, todos os dias. E você vai ficar, não vai embora igual meu pai foi. Bernardo sentiu o peito apertar. Não vou embora, Sofia. Eu prometo. Sofia o encarou com aqueles olhos grandes, avaliando a sinceridade. Depois ela sorriu. Tá bom, então. Eu gosto de você. Bernardo puxou ela para um abraço. Eu também gosto de você. Júlia apareceu na porta do quarto naquele momento, de pijama, cabelo bagunçado. Viu os dois abraçados e sentiu o coração derreter. Bom dia, ela disse, a voz ainda rouca de sono. Mamãe! Sofia saiu correndo e pulou nos braços dela. O tio Bernardo vai morar aqui. Júlia arregalou os olhos, olhando para Bernardo por cima da cabeça de Sofia. Ele deu de ombros, tentando não rir. Não exatamente, Bernardo disse, levantando do sofá. Mas eu vou estar aqui bastante, se vocês quiserem. A gente quer, Sofia respondeu antes que Júlia pudesse falar. Júlia riu, beijando a cabeça da filha. Então tá decidido. Os três tomaram café juntos, uma cena tão doméstica e natural que era difícil acreditar que apenas 2 semanas atrás eles eram completos estranhos. Sofia tagarelava sem parar, Júlia fazia panquecas e Bernardo ajudava do jeito dele, meio atrapalhado, mas tentando. Quando terminaram, Sofia foi brincar no quarto e Júlia e Bernardo ficaram na cozinha lavando a louça juntos. Ela falou com você sobre a gente? Júlia perguntou baixinho. Falou. Bernardo enxaguou um prato e passou para ela secar. Ela perguntou se eu ia embora igual o pai dela. E o que você disse? Que não vou, que eu prometi ficar. Júlia parou de secar o prato olhando para ele. Você tem certeza disso? Fazer promessa para criança é sério, Bernardo. Elas levam a sério. Eu sei, e eu não faria se não tivesse certeza. Júlia colocou o prato de lado e se virou para ele. Eu te amo. As palavras saíram simples, honestas, sem medo. Bernardo largou a esponja e puxou ela para perto. Eu também te amo. Muito. Eles se beijaram ali na cozinha pequena, com a louça pela metade e o som do desenho animado vindo do quarto de Sofia. E era perfeito. Não perfeito no sentido de impecável, mas perfeito no sentido de real, de verdadeiro, de deles. Semanas se passaram e a rotina se estabeleceu. Bernardo dividiu o tempo entre a empresa e a família que tinha encontrado. Reformou o horário de trabalho, delegou mais, aprendeu a separar o profissional do pessoal e pela primeira vez em anos estava realmente feliz. Júlia parou de ter medo, parou de esperar que Bernardo percebesse que tinha cometido um erro e fosse embora, porque ele não ia. Ele estava ali todos os dias, provando que ficaria. Sofia ganhou alguém que realmente se importava. Alguém que ia nas apresentações da escola, que ajudava com o dever de casa, que brincava sem olhar o relógio. Alguém que escolheu estar presente. 3 meses depois do Ano Novo, Bernardo levou Júlia e Sofia para conhecer o pai dele. A viagem até o interior foi cheia de nervosismo. Júlia estava ansiosa, Sofia estava empolgada e Bernardo estava aterrorizado de que as 2 partes mais importantes da vida dele não se dessem bem. Mas quando chegaram na chácara, quando o pai de Bernardo abriu a porta e viu o filho acompanhado, algo no rosto do homem mais velho mudou. Pai, essa é a Júlia e essa é a Sofia. Bernardo apresentou segurando firme a mão de Júlia. O pai dele olhou para as 2, depois para o filho. E pela primeira vez em 5 anos, sorriu. É um prazer conhecer vocês, ele disse, a voz emocionada. Meu filho falou muito sobre vocês. O almoço foi melhor do que Bernardo poderia ter imaginado. Seu pai contou histórias da infância dele.
Sofia fez 1000 perguntas sobre os animais da chácara e Júlia conversou com o homem sobre a esposa que ele tinha perdido. E Bernardo viu, ali naquela mesa, a vida que tinha construído. Não era a vida que ele planejou. Não era a vida que imaginou quando era jovem e cheio de ambição, mas era melhor, era real, era cheia de amor. Quando estavam indo embora, o pai de Bernardo puxou o filho de lado. Ela é especial. O homem mais velho disse, as duas são. Eu sei, não deixa elas escaparem. Não vou, Bernardo prometeu. O pai dele colocou a mão no ombro do filho. Sua mãe ficaria orgulhosa de ver você assim. Feliz, vivo. Bernardo sentiu os olhos arderem. Obrigado, pai. De volta a São Paulo, na noite daquele mesmo dia, Bernardo estava no apartamento de Júlia. Sofia já dormia e os dois estavam na sala, abraçados no sofá. Seu pai é incrível, Júlia disse. Fazia tempo que eu não via ele assim, Bernardo admitiu. Tão presente, tão vivo. Vocês fizeram isso. Vocês me trouxeram de volta para a vida e, de certa forma, trouxeram ele também. Júlia beijou o ombro dele. A gente se salvou mutuamente. Você também me trouxe de volta, Bernardo. Eu tinha esquecido como era ter esperança. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas sentindo a presença um do outro. Depois Bernardo se mexeu, pegando algo do bolso. Júlia franziu a testa. O que é? Bernardo abriu a mão, revelando uma chave. É a chave do meu apartamento, ele disse nervoso. Eu sei que a gente ainda está conhecendo um ao outro, eu sei que é cedo, mas eu queria que você tivesse, para você saber que minha casa é sua casa, que vocês duas são bem-vindas lá sempre que quiserem. E talvez, um dia, quando você estiver pronta, a gente possa pensar em morar juntos. Não precisa ser agora, não precisa ser logo, mas eu queria que você soubesse que eu quero isso. Quero um futuro com você, com vocês. Júlia pegou a chave, os olhos brilhando. Eu também quero isso. Eles se beijaram, e ali, naquele apartamento pequeno, mas cheio de vida, 2 corações solitários que se encontraram por acaso, na véspera de Ano Novo, finalmente encontraram o lar que procuravam. Um no outro.